Neste santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Meu boa tarde a você, meu amigo, meu irmão internauta. Sempre tenho dito aqui, é uma alegria e um prazer imenso poder estar com vocês aqui com o programa Palavra de Fé. Deus ele tem proporcionado vários meios de comunicações para que nós possamos trazer a mensagem da Palavra de Deus. É justamente por isso que nós temos que agradecer muito a Deus por abrir esse espaço aqui na TV Sinec para podermos, todas as terças-feiras, estar trazendo aí a mensagem da Palavra de Deus. Agradeço a igreja de Vila Formosa aí, a igreja do Carrão, a igreja do Colorado e também a igreja do Sapopemba e do Jardim Vila Formosa. A central é a Vila Formosa, lá na Praça Sampaio, próximo à Praça Sampaio Vidal, na rua Saigon 105, que é a matriz, e tem as filiais ali, e nós fazemos parte dessa congregação. Que Deus abençoe a cada irmão, é o nosso desejo. Eu quero elevar uma oração ao Senhor, pedindo a direção de Deus, para que tudo que seja feito aqui, seja somente para a honra e glória do santo nome do Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, Criador e mantenedor, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Toma-nos em teus braços de amor. Que não fale esse homem miserável e pecador, mas pelo poder do Espírito Santo, Senhor, a mensagem venha calar bem fundo em nossos corações, Senhor. Conceda-nos a direção do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos, com perdão dos pecados por Jesus. Amém, Senhor. E quero mandar um abraço também para a igreja de Cutia, lá, adventista do sétimo dia. Nós estivemos numa vigília na terça-feira passada, com o nosso irmão Carlos Inácio ali. Foi das 10 às 5 da manhã. E foi uma bênção. Os irmãos muito receptíveis, e a gente manda um abraço aí para a igreja de Cotia aí, para todos que estiveram ali, e aqueles que não tiveram também, que mora próximo da igreja ali, possa estar frequentando ali, fazendo uma visita, para que possam conhecer também a palavra de Deus. Como de costume, eu quero louvar a Deus, porque nesse mundo tão agitado, nós precisamos de um pouco de calma, um pouco de paz, e no que eu irei cantar. Calma e paz. Paz, só Jesus podes dar essa paz que no mundo não há, essa paz que é difícil de entender. Só Jesus, oh
essa paz que no mundo não há. Queres tu essa paz aceitar? Essa paz que no mundo não há, essa paz que é difícil de entender, só Jesus podes dar essa paz que no mundo não há. É real, sem igual, essa paz que eu dou a você, a você. Essa paz que só Jesus pode dar. Quando você buscar ao Senhor Jesus e pedir a Ele: Senhor, estamos vivendo num mundo turbulento, num mundo difícil, dai-nos a tua paz. E o Senhor vai acalmar o teu coração e vai dar essa paz que você tanto almeja. Que Deus possa realmente ser louvado e engrandecido, porque sem Ele nós não somos nada. Eu tenho uma história aqui muito interessante, que está relatada em 1 Samuel, capítulo 2 em diante, onde nós vemos ali Samuel, bem jovenzinho, já sendo entregue para o sacerdócio lá no templo sagrado, juntamente com Eli. Eu gostaria de ler aqui o livro Patriarcas e Profetas, na página 355, porque nós sabemos que Ana era uma mulher estéril, e Penina tinha vários filhos de Eucana, e muitas vezes zombava de Ana, porque Ana não podia ter filhos. E Eucana ia ao templo, oferecia sacrifício para que Ana pudesse também ter um filho. E Ana também orava. Uma certa vez Ana chegou ao templo para orar, estava ali abrindo o coração para Jesus, e Eli estava vendo ela labiar, mas não estava entendendo nada. Falou: essa mulher deve estar embriagada. Mas não, Ana estava abrindo o coração a Jesus, pedindo ao Senhor para que concedesse o privilégio dela poder ter um filho. E ela vem dizendo assim, que desde os primeiros, quando ela teve o filho, ela voltou ao templo, agradeceu a Deus, e ela desmamou o neném, né? A Samuel. Desde os princípios, Ana, ela ensinou ao seu filho que ele pertencia ao Senhor. Todos os dias ela orava especificamente por Samuel. Ana, após ela ter recebido a bênção de Deus, ela constantemente orava, mostrando a Samuel a Deus, ensinando Samuel nos caminhos do Senhor, educando ele da forma correta. E o sacerdote Eli também tinha os seus filhos. Só que Eli, sendo sacerdote, estando no templo constantemente perante o Senhor, não educava os filhos no caminho do Senhor. E ali Samuel crescendo juntamente, porque Ana leva a Samuel ao templo e deixa ele com Eli. E ali ele começa a se enturmar juntamente com Eli e fazer a obra de Deus. E aqui vem dizendo, na página 355, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Está relatado em 1 Samuel 2:21. A juventude de Samuel não estava livre das influências ou de exemplos marcados pelo pecado. Os filhos de Eli
não temiam a Deus nem honravam ao seu pai. Mas Samuel procurava evitar a companhia deles e não imitava os seus maus caminhos. Aí eu tirei algumas aplicações aqui, nesse pequeno texto do qual nós lemos, que Samuel estava na igreja, e também na igreja estavam os filhos do sacerdote, os filhos do pastor, estavam ali dentro da igreja. Samuel foi oferecido ao Senhor para servir ao Senhor. E a sua mãe, Ana, educou Samuel nos caminhos do Senhor. Repreendia quando precisava de ser repreendido, orava ao Senhor para que Deus o capacitasse, para que ele pudesse, quando crescer, verdadeiramente ser um homem de caráter, um homem que estaria ali na presença de Deus, servindo ao Senhor. E o menino Samuel, ele não se misturava com os filhos de Eli. Não importa se é filho de pastor, se não estão correspondendo à palavra de Deus, não estão andando segundo a vontade de Deus, não devemos nos aliar a pessoas nesse sentido. Devemos manter distância, buscar a presença de Deus e ser a diferença, para que elas também possam ter um encontro com o Senhor. Rever os seus conceitos, olhar realmente que você está ali para servir ao Senhor, porque Samuel foi dedicado a servir ao Senhor. E Eli, por sua vez, fazia o trabalho de sacerdote no templo, mas só que ele não estava tão preocupado em educar os filhos corretamente, e os filhos foram crescendo. Os filhos foram crescendo, né? E ali eles se tornaram adultos. Aqui vem dizendo, prestem atenção, está relatado na página 357. Eli não corrigiu o desrespeito que demonstravam pelos serviços solenes realizados no templo. E quando chegaram à idade adulta, seu coração estava repleto do veneno da dúvida e da rebeldia. Nós tiramos vários exemplos dessas citações. Hoje em dia nós vemos que realmente os pais levam os filhos para dentro da igreja, jovenzinhos, entregam o celular, colocam o celular na mão do filho e vão assistir o culto. Começam lá a ouvir, enquanto o filho está lá no celular, fazendo o quê? Prestando atenção no culto? Prestando atenção na palavra de Deus? Não, estão em joguinhos, fazendo joguinhos, em pleno culto divino, aonde Deus tem que ser o centro de todas as coisas. Ali é tirado o foco. Essa história de pai levar filho e deixar brincando dentro da igreja, não educando, não fazendo como Ana, oferecendo o filho ao Senhor, ensinando o filho nos caminhos do Senhor, isso vai atrapalhar muito essa juventude na frente, porque eles vão acostumando a fazer aquilo que eles querem. Os meus pais não estão me repreendendo, eles veem eu brincar com o celular, eles veem eu fazer meus joguinhos, eu só não estou atrapalhando aos meus pais que estão ouvindo o culto. Mas do que eles estão se alimentando, se eles mesmos não estão alimentando o filho dele? Primeiramente, eles tinham que ter a consciência de que quando se vai a uma igreja, quando você vai ao templo, à casa de alguém, você vai e tem que manter o que? Reverência. Educação, tirar o celular, conversar com as pessoas, ouvir o que um fala, ouvir o que o outro fala, falar também quando dá. E aqui você percebe que Ana educava o seu filho nos caminhos do Senhor. Quando você for ao sacerdote ali tudo que ele pedir, você faça corretamente, você fique atento, aprenda a fazer as coisas que são para a honra e glória de Deus, ouça bem tudo que ele te ordenar. Mas os pais de hoje não, os pais de hoje levam os filhos, levam bolachinha para a igreja, levam bonecas, outros levam brinquedinhos para que a criança dentro da casa de Deus fique se divertindo e não vá se alimentar da palavra de Deus. Como que você acha que essa criança vai crescer? Ela senta lá na carteira, mas não leva caderno, não leva lápis, não leva livro, a professora fala, ele está brincando. Quando ele crescer, que profissão que ele vai ter, que homem que ele vai ter, que caráter que ele vai ter? Não vai ter caráter nenhum, a não ser no caminho errado, porque não prestou atenção, não aprendeu, os pais não educaram corretamente. Pais, aprendam uma coisa, eu também
sou pai e hoje sou vô também. Eu tenho meus netinhos, eu tenho o Miguelzinho e a Lívia, um de 2 anos, a menina de 2 anos, e o menininho, o Miguelzinho, de 1 aninho, que vai fazer agora dia 10 de dezembro. Então, eu preciso de educá-los também, juntamente com os pais, para que eles possam crescer na graça do Senhor, mas aprender da palavra de Deus, ter um respeito na casa de Deus. Agora, se você convida alguém para ir para sua casa e a criança começa a correr para o seu quarto, a pegar as coisas, jogar tudo pelo chão, fazer baderna, e os pais estão conversando lá na sala, mas o filho está derrubando a casa do qual foi o anfitrião, não existe isso. Você tem que educar os seus filhos para que eles possam entender que a casa de Deus não é um lugar qualquer, é um lugar onde você vai educá-los num caminho correto, para que eles possam ter um caráter, possam ter um exemplo. E aqui Eli, como sacerdote, não estava preocupado e não corrigia. Os filhos faziam a bagunça que queria. Eli, o importante para Eli era estar ali, recebendo as pessoas que viessem trazer o holocausto, a oferta do sacrifício, orar por eles, mas os filhos mesmo ele não estava educando, ele estava deixando os filhos à vontade. E ali nós vemos que se torna uma situação difícil. Olha aqui, olha. Mesmo sendo totalmente incapazes, foram nomeados como sacerdotes no santuário para ministrar perante Deus. Esses homens infiéis levaram seu desrespeito e a sua rebelião ao serviço de culto a Deus. Os sacrifícios que apontavam para a morte de Cristo deveriam manter no povo a fé na vinda do Redentor prometido. Por isso era necessário que os sacerdotes seguissem estritamente as instruções do Senhor com relação ao trabalho que deveriam realizar. Nas ofertas pacíficas, apenas a gordura deveria ser queimada no altar. Uma porção do sacrifício era reservada aos sacerdotes, mas a maior parte era devolvida ao ofertante para comer com os amigos em uma comemoração relacionada à oferta de sacrifício. Essa celebração encheria o coração de todos com gratidão e fé e dirigiria os pensamentos para o grande sacrifício que tiraria o pecado do mundo. Não era algo de baderna, de bagunça, entretenimento, não. Era algo sagrado. Você estava ali para mostrar o sacrifício de Jesus, para representá-lo, para mostrar o amor que Cristo tem. E aqueles sacerdotes não estavam nem preparados para ser realmente ministros do Evangelho. E hoje nós vemos que tem muitos que não estão sendo mais preparados como no passado, porque hoje se deixa no caminho largo. Hoje pode fazer o que quiser, hoje pode ofertar o que quiser. Por quê? Porque não estão sendo educados. A Bíblia lá em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está perecendo. Porque você, pastor, você, ancião, você, diácono, vocês não estão educando os meus filhos no caminho correto. Vocês estão deixando eles à deriva. Antigamente, quando eu entrei para a igreja, lembro muito bem, os diáconos eram todos elegantes, todos estavam ali para passar oferta com respeito na casa de Deus. Eles estavam ali para servir ao Senhor. Então todos estavam engravatados, de terno, a congregação sentada, ouvindo lá dizer: olha, agora vamos passar os dízimos e as ofertas, e os diáconos, cada um pegava a sua salva, ia com toda a reverência, as pessoas olhavam com alegria, o diácono também tinha alegria, o respeito pela obra de Deus, dentro da casa de Deus. Hoje, estão usando tênis, calça amarrotada, jeans, camiseta polo, como se tivesse em qualquer ambiente, como se fosse fazer algo para qualquer pessoa que não tivesse uma posição da qual merece todo o respeito. Nós estamos desrespeitando demais ao nosso Deus com os nossos atos.
Nós estamos achando que nós estamos numa rua, numa festa, num entretenimento, mas não num serviço de adoração ao Senhor. E nós precisamos estar ali adorando ao Senhor com o melhor. Deus te dá o melhor e você oferece o pior para Ele. Quantos eu tenho visto? Mas por que isso daí? Porque os líderes não estão mais preocupados. Os próprios líderes estão vindo relaxadamente para adorar a Deus, como se viesse para um evento qualquer, para um show, para um entretenimento. Não por uma adoração, não para mostrar a verdade, não para mostrar o respeito pela casa de Deus. Não se faz mais isso. A maioria das igrejas, de uma forma geral, não estão mais respeitando a Deus, estão fazendo como se vão para um show. Nós vemos aí essas pessoas que ficam na fila aí, com roupas, dormem com aquela roupa e depois entra no show com aquela roupa e vai lá ouvir o show. Isso para o mundo e para Deus. Um policial, quando ele entra para o trabalho, tem uma farda, e a farda não tem que estar amarrotada, não tem que estar rasgada. A farda tem que estar dignamente para representar a polícia do nosso estado ou de qualquer outro estado. Então você reconhece aquela pessoa que ela é um soldado e ela está ali no momento servindo a polícia militar, com todo o respeito, com toda a reverência. Mas quando nós vamos para a casa de Deus, não, esse tênis, a calça funil, está ótimo. Deus, ele não se preocupa com isso. Deus se preocupa sim. Deus se preocupa sim. Deus fica muito preocupado porque quando Moisés estava com o povo, Araão, seu irmão, e os filhos de Araão, Deus pediu para Moisés: Moisés, aqui está o projeto, aqui está o desenho, para que você faça essas roupas e entregue na mão de Araão e os seus filhos. Roupas especiais, não a roupa batida, a roupa que você usa durante a semana, a roupa que você vai para um campo de futebol, que você vai para uma feira, para um bar. Não. Decência. Deus quer que você sirva a Ele com amor, com carinho e com respeito. E ele não estava educando os seus filhos dessa forma. Ele estava deixando os seus filhos fazerem o que eles queriam dentro da casa de Deus. E hoje não é diferente. Infelizmente nós vemos essa situação. Aí depois nós lamentamos, mas por que será que o mundo está do jeito que está? Porque nós não estamos buscando a presença de Deus. Nós estamos fazendo a vontade da carne e não a vontade do Espírito. E aí realmente fica difícil. Muitos naquele grande dia vão lamentar, porque o Senhor Jesus está voltando. As pedras estão clamando. Você vê diariamente notícias sobre guerras, sobre rumores de guerra, sobre tufões, sobre furacões, sobre queimadas, sobre enchentes. O calor está excessivo não somente aqui em São Paulo, mas em todo o território brasileiro e algumas partes também. E lá na Europa, um gelo excessivo. As profecias estão se cumprindo e nós estamos adormecidos. Estamos vivendo como se estivéssemos na época de Noé. Bagunçando, fazendo festas, casando, dando-se em casamento. Quando Jesus voltar, muitos vão lamentar: Senhor, mas eu estava fazendo a sua vontade, eu ia para a igreja, eu estava lá, mas o Senhor nunca falou para mim que eu teria que respeitar a sua casa, que eu teria que andar dignamente, ser diferente, não ser igual ao mundo, seguir a moda do mundo, mas seguir aquilo que o Senhor determinou. E aqui Eli deixou os seus filhos ficarem dessa forma. Aqui vem dizendo mais. Esse ato de irreverência tirou todo o significado sagrado do serviço sacrificial. E o povo os via tratando com desprezo a oferta do Senhor. Não reconheciam mais nesse símbolo o grande sacrifício pelo qual deveriam esperar. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. Aqui vem dizendo: se Eli tivesse tratado seus filhos rebeldes de acordo com a lei, eles teriam sido punidos com a morte. Olha só, para você ver a que pé eles chegaram. Eles chegaram numa posição que realmente estavam desonrando a Deus, e o povo estava se desviando, porque o povo já não acreditava mais naquele momento de adoração ao Senhor.
E hoje nós vemos que muitas igrejas estão fazendo a mesma coisa. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Deus diz assim: eu disciplino e repreendo a todos quanto eu amo. Mas só que a nossa liderança, de uma forma geral, não está disciplinando, não está repreendendo, porque não existe o verdadeiro amor. Existe sim o comodismo, o entretenimento, isso está existindo. Agora, quando houver respeito dentro da casa de Deus, houver um culto realmente de louvor e adoração a Deus, é diferente. Eu vejo o sábado pela parte da manhã, ali ainda se consegue, numa luta muito grande, se reverenciar o Senhor. Mas depois do culto, terminou o culto, tiram-se as capas e colocam o que estavam vestido antes, mostram que eram lobos e continuam sendo lobo. Só colocou a capa de cordeiro para estar lá no culto, mas depois volta a mesma coisa. Por quê? Porque não são repreendidos, fazem o que querem, cantam o que querem, vestem o que querem, comem o que querem. A Bíblia, ela relata o que você pode e o que você não pode. Mas você não segue a palavra de Deus, você segue a palavra do homem, você segue a modernidade. O que está apresentando hoje no mundo é isso daí. Então vamos seguir isso daí. E ali, os líderes da igreja estão deixando a desejar, não estão orientando as ovelhas do Senhor para conduzi-las para o redil do Senhor. Estão deixando muitos se perderem. E vai ser cobrado de cada líder da nossa igreja, pastor, diácono, membro, aqueles que têm cargos dentro das igrejas, porque muitas vezes é interessante eu ter um cargo do qual eu não tenho lá fora. Hoje eu tendo um cargo na igreja, eu quero ser superior aos demais, eu quero colocar as minhas condições, não as condições de Deus. Aqui ele não repreendia. Se ele tivesse tratado os seus filhos rebeldes de acordo com a lei, eles teriam sido punidos com a morte. Olha aqui, vem dizendo mais. Os filhos rebeldes, mais do que a Deus, ele deveria. Deixa eu ler aqui aqueles cujo amor cego pelos filhos, página Patriarcas e Profetas, página 359. Aqueles cujo amor cego pelos filhos os levam a satisfazer os seus desejos egoístas, não repreendendo o pecado, nem corrigindo o erro, mostram claramente que honram aos seus filhos rebeldes mais do que a Deus. Ele deveria ter tentado, em primeiro lugar, corrigir o mal com medidas suaves, mas estas não resolvessem, deveria ser disciplinado o erro com atitudes mais severas. Nós somos tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido por meio da autoridade paternal ou pastoral, como se nós mesmos tivéssemos praticado. Ele não levou em conta as faltas e os pecados dos filhos quando erravam, quando eram criança, achando que, com o tempo, eles abandonariam suas más tendências. Hoje muitos cometem o mesmo erro, incentivam as más tendências aos seus filhos com a desculpa: eles são muito pequenos para serem castigados. Vamos esperar que fiquem maiores e aí poderemos dialogar e nos entender. Assim os filhos cresceram com o traço de caráter que serão para eles uma maldição por toda a vida. Aqui está relatando muito bem esclarecido. Tanto o pai, a mãe, os diáconos, os anciões e o pastor tem que cuidar dessa juventude com amor, mas também tem que discipliná-los, porque muitos dos jovens vão se perder por culpa da liderança da igreja, porque a liderança da igreja quer agradar a jovens, e os jovens, é claro, os jovens eles estão na deles, eles vão aproveitar, fazer da casa de Deus um salão de baile, fazer da casa de Deus uma baderna, vestir o que quiser, colocar o que eles quiserem,
E está tudo certo porque eles estão dentro da casa de Deus. É uma tristeza, dentro da casa de Deus estão perdidos porque estão cegos. E esses líderes, esses pastores, que são péssimos exemplos, de uma forma geral, vão responder a Deus. Vão responder. Tem muitos infiltrados dentro da casa de Deus, desviando o foco, trazendo modernidade para a casa de Deus, justamente com esse propósito de fazer essa juventude e muitos se perderem. Muitos que são líderes não deveriam de ser líderes, mas são líderes porque a comissão da igreja escolheu, porque ele tem dinheiro, porque ele fala bem, porque ele é um doutor, porque ele é fulano de tal, então ele pode, não importa a espiritualidade, a vida espiritual dele, o que importa é a posição social dele. E aí ele chega, ele estraga, ele banaliza, ele faz o que ele quer e aceita a modernidade que os jovens trazem também. Você lembra da oferta de Caim? Caim ofereceu aquilo que ele achava que Deus deveria de aceitar, e não o que Deus aceitaria. E hoje está fazendo a mesma coisa. Aqui, não há infelicidade maior para os lares do que permitir que os jovens sigam os próprios caminhos. Logo perdem todo o respeito para com os pais, toda a consideração por sua autoridade, e são escravizados por Satanás. A influência de uma família descontrolada e desastrosa para a sociedade gera uma onda de males que afeta outras famílias, com as comunidades e os governos. A vida familiar de Eli era imitada por milhares de lares em Israel. As ações falavam mais do que os atos, que as palavras mais positivas que declaram santidade. Os males que resultam à infelicidade por parte dos pais são grandes em qualquer circunstância, mas eles são 10 vezes maiores nas famílias do que tem o dever de ensinar o povo. Nós não estamos brincando. A igreja não é um lugar de se divertir e de fazer aquilo que quer. A igreja é um lugar de respeito, é um lugar, como eu falei aqui no início, é um lugar onde você vai buscar a presença de Deus, você vai buscar calma, você vai buscar paz e espiritualidade. Você quer ser salvo, você quer viver eternamente com Cristo. Mas muitos dos líderes não estão preocupados com isso daí. Eles estão querendo números, quer a igreja cresça em números e faça a baderna. Olha, eu lembro muito bem quando eu entrei para a igreja, 1997. Em 1997 eu comecei a estudar a Bíblia, me batizei e aprendi muitas coisas que hoje, graças ao meu bom Deus, eu posso compartilhar com os meus irmãos. Porque Deus, Ele não quer que você continue sendo o que você era. Você veio daquele jeito, mas a transformação ela é gradativa. Você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ler o Espírito de Profecia, a Bíblia, e você começa a entender o caminhar com Cristo, o caminhar para a mansão celestial. Então você precisa de abrir o coração, você precisa de entender. E Eli ali, ele não compreendia, ele não entendia que ele deveria de repreender os seus filhos, porque os seus filhos seriam um exemplo para a nação. E a nação, infelizmente, é aquilo. Estava tendo um pastor, estava pregando, eu estava assistindo pela internet, então tinha o elevador e tinha alguns atores, e uma pessoa que entrava lá. E essa pessoa, ela entrava primeiro, logo em seguida entravam os atores, e os atores, eles viravam os 3 de um lado só. Aquele que não sabia que era uma pegadinha, ficava de frente para os 3 atores, e aí ele acabava seguindo o mesmo exemplo, ele virava de costa, aí depois os 3 atores, eles viravam de lado, aquele homem olhava, virava de lado também, e é o que acontece hoje. Você olha os erros que as pessoas estão cometendo, e você vai para o mesmo lado, sem pedir a orientação de Deus, porque você não quer ser diferente deles, você quer ser igual a eles, e nós não devemos de ser igual ao mundo, nós devemos ser diferente.
Eu já li algumas vezes aqui Deuteronômio capítulo 7. Vamos ler novamente aqui. Olha só o que Deus fala. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque tu, está falando com o povo de Israel, quando foi liberto do Egito, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Você nasceu para ser separado, para não seguir o mesmo patamar do mundo, não seguir o mesmo exemplo do mundo, porque o mundo não aceita Cristo. Mas aqueles que buscam a presença de Deus, que vão ler a Bíblia, que vão ler o Espírito de Profecia, que vão para a igreja, que fazem o trabalho missionário, que oram, que cantam louvores a Deus, esses estão buscando a presença de Deus. Agora, aqueles que não têm a Deus não oram, não estão preocupados em ler a Bíblia, não estão preocupados com nada, porque eles estão no mundo. Eles não têm um conhecimento da palavra de Deus. E eles vão continuar a vida secular dessa forma, mas a oportunidade é dada a todos. Ela não é fechada para ninguém, não. Todos têm a oportunidade de conhecer a Deus através da sua palavra. Todos. Não existe acepção. Seja brasileiro, europeu, seja africano, seja quem for, todo ser humano do planeta Terra tem o direito de conhecer a palavra de Deus. Deus mostra a sua palavra para todos. Ele não faz acepção. Mas nós, muitas vezes, fazemos. Nós não estamos preocupados com o que temos que fazer. Estamos somente fazendo aquilo que achamos que é bom. Bom, estou tranquilo, estou calmo, estou em paz, tenho as minhas contas todas pagas, Deus está me abençoando, eu estou com meu dinheirinho no banco, falo bom dia e boa tarde, mas não cumpre a palavra de Deus, não guarda os mandamentos de Deus, porque fala que não precisa de guardar, porque foi abolido um mandamento, e aquele que aboliu um mandamento, abole os 10, porque aquele que tropeçar em um, tropeça em todos. Não existe essa de você guardar 9 mandamentos, são 10 mandamentos. Não se guarda. Alimentação, você não lê na Bíblia o que pode comer, o que não pode comer, você come aquilo que o mundo come. Você não olha para Deus para ver se aquilo que você está vestindo está realmente louvando a Deus, você veste aquilo que o mundo está vestindo, que a moda apresentou na televisão. Você fala as palavras, muitas vezes anedotas, piadas de maldade, de malícias que existe. Aí depois, Senhor, eu rezo para o Senhor. Reza, mas está seguindo o mundo e não está seguindo a Deus, porque está dando ouvido, está fazendo a mesma coisa. Está replicando aquilo que é errado diante de outras pessoas para que você possa ver as pessoas sorrirem com piadas maliciosas, com piadas que não louvam a Deus. Porque nós estamos nesse planeta de passagem. O pecado entrou neste mundo e nós vemos aí as consequências do qual nós estamos vivendo. Dores, tragédias, pessoas inocentes morrendo diariamente, não somente na guerra, mas aqui no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na Bahia, você vê como se fosse um campo de batalha também, pessoas inocentes sendo mortas. Mas ninguém está preocupado, porque eu estou vivendo o que o mundo está oferecendo. O mundo está oferecendo isso, então vamos viver segundo o mundo. Só que quando Jesus voltar, muitos vão falar, Senhor, ninguém me falou. Não, hoje você tem o meio de comunicação. Aqui na TV Cinec, você tem as televisões, você tem vários meios de comunicações para ter um encontro com Jesus. Só não tem quem não quer. Só não tem quem não quer, porque a verdade, ela é pregada, ela é falada. Agora, aquele que está conformado com o mundo, não, esses crentes, esses cristãos aí, eles são fanáticos. Na época de Noé, falava-se a mesma coisa. Noé, você está ficando louco, aqui nunca choveu, aqui nunca caiu chuva em abundância, não. E quando não, o dilúvio veio, todos correram para tentar se salvar, mas a arca, a porta se fechou, e não foi Noé que fechou, e sim os anjos que fecharam, Noé não poderia abrir, e todos acabaram perecendo. Da mesma forma, o exemplo do passado está se tornando presente. Muitos estão dando as costas para o Senhor, estão fazendo a vontade da carne, estão fazendo a vontade do mundo, da TV Globo, mostrando novelas, traições, mortes, coisas erradas, mas isso daí agrada, são exemplos, mas a Bíblia mesmo, você não tem tempo para ler.
A palavra de Deus não dá tempo, porque eu estou assistindo, eu também, não vou dizer que eu não assisto futebol, eu assisto, mas eu leio a palavra de Deus, eu busco mais a palavra de Deus. A gente tem direito, sim, podemos assistir, mas não com fanatismo, não querendo esse, querendo aquele, somente para você ficar ali, ter uma distração. Mas ler a Bíblia, ler o Espírito de Profecia, conheça a palavra de Deus, entenda que Deus está muito perto, que Jesus está voltando, que esse mundo não vai durar muito tempo. Não é muito tempo de 50 anos, 40 anos, 30 anos, não. Em breve, muito pouco tempo, Jesus estará voltando e você vai sair correndo, porque você não quis entregar o seu coração para Jesus. E muitos estão vendo, líderes de igreja estão vendo o que está acontecendo, ainda continuam fazendo coisas que não deveriam fazer, aceitando coisas que não deveriam de aceitar. Eu já falei uma certa vez aqui, o tambor, aquele tambor que você corta no meio e faz churrasco, aquele tambor que você usa dentro de um bar para enfeitar, colocar as coisas, estão colocando esse tipo de utensílio dentro das igrejas, seguindo o exemplo do mundo, seguindo um exemplo errado, oferecendo para Deus algo que olha, você vê, eu trabalho, eu faço o programa aqui, mas eu tenho uma profissão, eu sou serralheiro, então eu trabalho, a gente vai fazer muito serviço e vê os bares, as lanchonetes, muitos locais que tem esses tambor pintado, onde coloca cigarro em cima, bebida alcoólica, ficam batendo papo, você passa diante dos bares, nas ruas aqui, você vê esse tipo de objeto estão colocando dentro da casa de Deus. Olha o que estão oferecendo para Deus. E líderes da igreja estão aceitando, porque os jovens são jovens e os jovens estão fazendo para a honra e glória de Deus. Saul, olha o que Saul fez. Senhor, olha, eles pouparam os novilhos, os bois, o melhor, para oferecer ao Senhor. O Senhor falou, não, isso daí para mim é abominação, eu quero obediência, eu quero que vocês obedeçam a minha palavra, mas nós não obedecemos a palavra de Deus, independente da religião. Não é a placa da igreja que vai te salvar, é as santas escrituras, aquilo que você busca, você ora, você clama a Deus, você lê a Bíblia, você conversa com Deus através da Bíblia, ou só quando você está numa dificuldade, quando você está num aperto, aí você lembra que Deus existe, e aí eu vou correr para Deus, porque agora Deus vai me ouvir, e Deus é bacana, e Deus é um Deus legal, e Deus vai me ajudar. Não é bem assim não, irmãos. Deus, ele é um Deus misericordioso, mas também ele é um Deus justo. Ele não é um Deus quando você quer, não quando Deus quer. Você acha que quando você quer, você abre o coração. Muitas vezes pode se tornar tarde demais. Eu lembro muito bem de uma história que o pastor Ronaldo Arco, o pai dele, eu não me lembro, não me recordo o nome, mas o pastor Ronaldo Arco contou a história. O pai dele deu estudo para um jovem, durante 1 ano, estudando a Bíblia. O jovem estava conhecendo tudo. O pastor falou, olha, jovem, tudo que podia ser falado para você aqui foi falado, você já tem um conhecimento, agora você precisa tomar uma decisão. Ele olhou para o pastor e falou, pastor, eu vou tomar uma decisão, eu só preciso de concluir alguns planos da minha vida, alguns objetivos da minha vida, preciso terminar minha faculdade, preciso de arrumar uma esposa, fazer tudo isso daí, assim que eu providenciar tudo isso daí, pode ter certeza o Senhor vai me batizar. E aquele jovem continuou a vida dele secular, tendo um conhecimento da palavra de Deus, pegava a sua moto, ia trabalhar, pegava a sua moto, ia para o barzinho, ia ver os amigos, ia para lá, ia para cá. Uma certa vez ele pegou a moto dele, foi para o trabalho, foi e não voltou mais para casa, não abriu o coração para Jesus, mesmo tendo conhecido a palavra de Deus, perdeu a vida. Quem vai julgá-lo é Deus. Mas pelo proceder, pela circunstância do qual ele estava ali, com a oportunidade de abrir o coração, aceitar a Jesus, entregar a vida dele em testemunho, mostrando diferença, sendo diferente do que era, ele continuou a vida secular. E aí acabou perdendo a vida. E muitas vezes perde a oportunidade de estar diante do Senhor na volta de Jesus, porque não buscou a Deus, deu prioridade ao mundo,
do que a Deus. E é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos dando prioridade ao mundo e não a Deus, achando que Deus, a qualquer momento eu posso falar com Deus e Deus vai lá e resolve meu problema. A hora que eu tiver com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, aí eu vou pedir oração, eu vou pedir que as pessoas jejuem, vou para as igrejas, vou procurar uma igreja qualquer, só para que meu pai possa se recuperar. Eu vou pedir para que eles sejam abençoados e sejam restaurados. Aí depois, se restaurar, amém, Deus é bom. Se não restaurar, Deus não foi justo. Aí esquece-se Deus de novo, não precisa mais de Deus, porque a minha saúde ainda está boa. Mas o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. E o mundo realmente está se findando. Eu louvo a Deus porque está chegando o final do pecado. Eu louvo a Deus. Porque não se aguenta mais você ver crianças que estão sendo mortas injustamente, não só na guerra, em todo lugar. Você vê mulheres sendo agredidas diariamente em todo lugar. Você vê a maldade crescendo gradativamente em todo lugar. Não tem mais paz, não tem mais sossego. Você não pode ficar com a sua porta aberta, você tem que colocar grades, fechar tudo, e ainda assim corre o risco, porque a maldade está crescendo. Eu vi uma cena de uns jovens levantando o portão de uma casa para roubar o carro, de um prédio, para roubar um carro, saíram com o carro, levaram o portão junto, quase matou o colega. É isso que essa juventude está aprendendo. Os pais muitas vezes nem sabem o que está acontecendo. Por quê? Porque não estão próximos dos filhos, não educaram os filhos nos caminhos do Senhor. Não chamaram a atenção, não puxaram a orelha. Não querem mais saber de nada. Estão preocupados somente com o regozijo, com as condições que vivem. Nós vamos, cada um de nós, independente da religião, vamos prestar conta dos nossos atos diante de Deus. E quando o Senhor Jesus aparecer nos altos céus, muitos vão querer que as pedras caiam sobre as suas cabeças, porque não vão conseguir olhar para o Filho de Deus. E muitos que vão estar firmes na palavra de Deus, vão erguer as vossas cabeças e dizer: eis aí ao Senhor, a qual nós aguardávamos, louvado seja Deus, porque seguiram aquilo que Deus pediu. Não seguiram a palavra do homem, e sim a palavra de Deus. E é o que nós precisamos de fazer, seguir a palavra de Deus, independente da religião. Vamos olhar a Bíblia, vamos ler de Gênesis e Apocalipse, o que Deus pede para que eu faça, para que eu possa ter vida, e vida em abundância. Então Deus vai te mostrar ali. Se você ler Êxodo capítulo 20, do versículo 1 em diante, você vai ver o requisito de Deus para você, a cartilha de amor de Deus para você. Não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura, semelhança alguma do que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, nem a ela te encurvarás. Esse é o primeiro mandamento. E daí por diante você vai discorrendo, vai vendo o que Deus pede para você, o que Deus quer que você faça. Se você seguir aquilo que Deus está determinando, você está seguindo os caminhos de Deus, do primeiro ao 10º, não do primeiro ao 9º, porque não existe você tirar 1 e colocar 9, são 10. Se são 10 mandamentos, eu tenho que obedecer os 10, porque a lei de Deus, ela é perfeita, como Deus é perfeito, e o que é perfeito não precisa de ser refeito. Isso que nós precisamos de entender. Deus não tirou nada como o mundo fala, mas damos mais atenção ao homem, não porque foi abolido, então no final dos tempos, aqueles que não acreditaram que o 4º mandamento de Deus, ele está em vigência, ele é um mandamento que é a separação, aquele que guarda o mandamento de Deus e aquele que não guarda, que é o sábado, é um anel, é uma aliança com Deus, é um contrato que Deus fez. Se você guardar esse mandamento por amor de mim, quando eu voltar, você vai estar junto comigo. Agora, se eu desrespeito a palavra de Deus e acredito que o homem, que não existe na Bíblia em lugar nenhum que o domingo é dia de guarda, se você provar para mim que está escrito, domingo é o dia que nós guardamos porque Jesus ressuscitou, não é assim. Lê lá, em Gênesis capítulo 1, e fez o Senhor os céus e a terra e tudo que nela há, e no 7º dia descansou da sua obra, abençoou e santificou, e separou, para que seja um memorial eterno, uma separação daquele que segue o mundo e daquele que segue a Deus. Então vai ter muitas coisas que nós precisamos de conhecer. E Eli,
você percebe que está difícil. Ele não queria dar atenção à palavra de Deus, e ali os seus filhos acabaram se perdendo. E quando houve uma guerra dos filisteus, vieram buscar a arca de Deus para ver se a arca realmente salvava eles dos filisteus, mas a arca, ela se tornou somente um caixote, porque não tinha reverência, não tinha adoração. E os filhos de Eli acabaram morrendo, e quando Eli soube que o mensageiro saiu, voltou para notificar que Israel estava sendo dominada pelos filisteus, Eli caiu de costa, quebrou o pescoço e morreu, mas não repreendeu os seus filhos, deixou que os seus filhos morressem perdidos juntamente com os demais. Abramos o nosso coração, pois Jesus está às portas, e Ele quer que você conheça a palavra dEle, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouviu a voz do Senhor, não só hoje, mas através da palavra de Deus, em qualquer pregação, ou você lendo, abra o coração. Eu quero cantar mais um hino, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. Para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou precisa de um pastor. Entre as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir o meu pastor com sincera devoção, habitarei para sempre nos termos braços do Senhor. Sou precisa de um pastor. Entre as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Eu sou uma ovelha e preciso desse pastor. E tenho certeza que você também é sua ovelha. Ovelha de Jesus. E Jesus é o nosso pastor. Que Deus abençoe. E a terça-feira que vem, se assim Deus o permitir, estaremos mais uma vez aqui
para louvar, engrandecer e exaltar ao nome do Senhor. Que Deus abençoe e até lá.